Um homem foi detido pela polícia e colocado na viatura. Porém, o seu cachorro se recusava a deixá-lo, estando ao seu lado sempre. Os policiais discutem o que fazer com o cachorro, mas ele escapa e corre pela cidade. Seguindo o animal, eles descobrem algo de arrepiar. Antes de ouvir esse relato verídico, lembre-se de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O sol começava a se pôr em Ribeirão das Flores quando Miguel sentiu as algemas apertarem seus pulsos. Seu coração estava disparado, mas não pela situação em si. Era por Thor, seu pastor alemão de 5 anos, que latia desesperadamente ao seu redor enquanto os policiais tentavam conduzi-lo à viatura. "Por favor, cuidem do meu cachorro", implorou Miguel, sua voz embargada pela emoção. Thor, no entanto, tinha outros planos. Quando um dos policiais tentou segurar sua coleira, o animal se esquivou com uma agilidade impressionante e correu em direção à porta traseira da viatura, arranhando o metal com suas patas, como se entendesse exatamente para onde seu dono estava sendo levado. O sargento Roberto Silva, um homem de meia idade com mais de 20 anos de experiência na força, nunca tinha presenciado algo assim. Observou a cena com uma mistura de espanto e admiração, enquanto Thor continuava sua tentativa persistente de entrar no veículo. "Sargento, o que fazemos?", perguntou o jovem policial Marcos, claramente tocado pela demonstração de lealdade do animal. Roberto ajustou o cap e coçou o queixo pensativo. Em seus anos de serviço, havia aprendido a confiar em seus instintos, e algo naquela situação não parecia normal. Miguel Oliveira, 35 anos, professor de matemática, sem antecedentes criminais, vivia uma vida tranquila no subúrbio da cidade. O caso que o levava à delegacia envolvia documentos falsificados encontrados em sua casa durante uma busca autorizada, mas a reação do cachorro despertou sua curiosidade. "Deixa ele entrar", decidiu Roberto, surpreendendo a todos os presentes. Às vezes, os animais enxergam coisas que nós, humanos, não conseguimos ver. Thor não esperou um segundo o convite. Assim que a porta foi aberta, pulou para dentro e se acomodou ao lado de Miguel, encostando seu focinho no braço do dono como se quisesse dizer que tudo ficaria bem. Durante o trajeto até a delegacia, Roberto observava pelo retrovisor a interação entre homem e animal. Miguel mantinha os olhos fixos na janela, suas mãos algemadas tremendo levemente, enquanto Thor permanecia alerta, seus olhos inteligentes alternando entre seu dono e os policiais. Ao chegarem à delegacia, uma movimentação incomum chamou a atenção de todos. Vários policiais se aglomeravam em torno do computador da recepção, discutindo algo com expressões preocupadas. O delegado Antônio Mendes, um homem conhecido por sua seriedade, atravessou o corredor apressadamente. "Silva, preciso falar com você", chamou o delegado, mas antes que pudesse continuar, Thor começou a latir de forma diferente. Não eram mais os latidos de aflição de antes, mas algo mais urgente, mais determinado. Aproveitando a distração dos policiais com a chegada do delegado, o cachorro se desvencilhou habilmente das mãos do policial, que segurava sua coleira, e disparou em direção à saída da delegacia. "O cachorro está fugindo!", gritou alguém. "Não, ele não está fugindo", murmurou Roberto, observando o comportamento do animal. "Ele quer que o sigamos." E assim começou uma perseguição inesperada pelas ruas de Ribeirão das Flores, com Thor liderando o caminho como se tivesse um propósito muito claro em mente. O sol já havia se posto completamente, e as luzes da cidade começavam a pontilhar a noite que se formava, criando um cenário quase cinematográfico para o que estava prestes a acontecer. Miguel, ainda dentro da delegacia e sob custódia, não fazia ideia de que seu fiel companheiro estava prestes a mudar completamente o rumo de sua história. Enquanto isso, Thor corria com determinação pelas ruas da cidade, com vários policiais em seu encalço, guiando-os para uma descoberta que ninguém poderia imaginar. Thor corria pelas ruas escuras de Ribeirão das Flores com uma determinação impressionante, enquanto o sargento Roberto e sua equipe o seguiam em 2 viaturas. O animal parecia conhecer exatamente para onde estava indo, fazendo curvas precisas e ocasionalmente parando para garantir que os policiais não o perdessem de vista.
Ele está nos levando para o distrito industrial, observou o policial Marcos, que dirigia uma das viaturas. A região, antes próspera, agora abrigava diversos galpões abandonados após a crise econômica que atingiu a cidade há alguns anos. Thor finalmente parou em frente a um galpão aparentemente abandonado, sua estrutura metálica oxidada contrastando com os poucos prédios modernos ao redor. O cachorro começou a arranhar insistentemente uma porta lateral, seus latidos ecoando pela rua deserta. Roberto desceu da viatura e aproximou-se com cautela, iluminando a área com sua lanterna. Notou marcas recentes de pneus no chão empoeirado e pegadas que iam e vinham da entrada do galpão. Alguém tem frequentado este lugar, sussurrou para sua equipe. Com um mandado de busca rapidamente obtido, graças à agilidade do delegado Antônio, os policiais adentraram o local. O interior do galpão revelava uma organização surpreendente. Mesas com computadores, impressoras sofisticadas e diversos documentos espalhados. Isso parece uma central de falsificação, comentou um dos investigadores, examinando os papéis sobre uma das mesas. E vejam isso, continuou, apontando para uma pasta com o nome de Miguel Oliveira. Roberto abriu a pasta e encontrou algo perturbador. Documentos detalhando como Miguel havia sido manipulado. Havia fotos dele sendo seguido, registros de conversas gravadas e até mesmo um plano meticuloso para incriminá-lo. Em uma das gavetas, encontraram um pendrive que continha gravações ainda mais reveladoras. Thor, que não deixava o lado dos policiais, começou a farejar intensamente uma área específica do galpão. Atrás de algumas caixas, encontraram um cofre. Após conseguirem abri-lo, depararam-se com mais evidências. Documentos originais que haviam sido falsificados e colocados na casa de Miguel. Ele foi usado como bode expiatório, concluiu Roberto, conectando as peças do quebra-cabeça. Alguém plantou aqueles documentos em sua casa e o denunciou para desviar a atenção das verdadeiras atividades ilegais. Enquanto a equipe de perícia começava seu trabalho minucioso, Thor permanecia alerta, como se soubesse que sua missão ainda não estava completa. O animal ocasionalmente olhava para uma porta nos fundos do galpão, chamando a atenção do sargento. "Tem algo mais aqui", murmurou Roberto, seguindo o instinto do cachorro. A porta levava a uma sala menor, aparentemente um escritório. Ali, encontraram um notebook ainda ligado, com e-mails abertos que revelavam uma trama ainda maior. As mensagens mostravam comunicações entre pessoas influentes da cidade, discutindo como usar Miguel em seus esquemas. O professor havia sido escolhido por seu perfil irrepreensível. Um cidadão modelo, sem antecedentes, que dava aulas voluntárias nos fins de semana para crianças carentes. Eles precisavam de alguém acima de qualquer suspeita, explicou Roberto para sua equipe. E encontraram em Miguel o candidato perfeito para assumir a culpa. Thor, satisfeito com as descobertas, sentou-se próximo à saída, como se indicasse que era hora de voltar à delegacia e libertar seu dono. Seus olhos inteligentes pareciam dizer que sabia, desde o início, que a verdade precisava vir à tona. A notícia da descoberta do galpão rapidamente chegou à delegacia, onde Miguel ainda aguardava, ansioso e confuso. O delegado Antônio, após receber as primeiras informações por rádio, já começava a preparar os documentos para sua liberação. Enquanto isso, na sala de evidências do galpão, os investigadores continuavam encontrando mais provas que não apenas inocentavam Miguel, mas também apontavam para um esquema muito maior que precisaria ser desvendado. Thor havia feito muito mais do que salvar seu dono. Ele havia descoberto a ponta de um novelo que, quando puxado, revelaria segredos que muitos queriam manter enterrados em Ribeirão das Flores. De volta à delegacia, Miguel mal podia acreditar quando o delegado Antônio entrou na sala de interrogatório com um sorriso no rosto e Thor ao seu lado. O cachorro imediatamente correu para seu dono, pulando e latindo de alegria. "Professor Oliveira, o senhor está livre para ir", anunciou Antônio, colocando sobre a mesa os documentos que comprovavam sua inocência. "Seu cachorro é um herói. Ele nos levou até as provas que precisávamos." Miguel, ainda processando tudo o que estava acontecendo, abraçou Thor com lágrimas nos olhos.
Eu sempre soube que tinha algo errado, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto, disse ele, acariciando o pelo do animal. O sargento Roberto, que acabara de chegar do galpão, interrompeu o momento. Professor, precisamos de sua ajuda para entender melhor essa história. Quando começou a perceber que algo estava errado? Miguel respirou fundo, organizando seus pensamentos. Há cerca de 3 meses, comecei a receber e-mails estranhos de uma suposta secretaria de educação, solicitando que eu assinasse alguns documentos para um novo projeto social. No início, parecia legítimo. Enquanto Miguel falava, a investigadora Paula Torres, especialista em crimes cibernéticos, digitava rapidamente em seu computador. Encontrei os e-mails, anunciou ela. Foram enviados através de um servidor fantasma, mas deixaram rastros. O mais interessante, continuou Paula, é que esses mesmos endereços de e-mail estão conectados a outras atividades suspeitas na cidade, incluindo algumas relacionadas à Fundação Progresso, aquela ONG que recentemente ganhou a licitação para gerir projetos educacionais. Thor, que estava deitado aos pés de Miguel, levantou as orelhas ao ouvir o nome da fundação. O professor arregalou os olhos. Espere um momento. Foi justamente essa fundação que me procurou para dar aulas voluntárias nos fins de semana. O delegado Antônio começou a fazer anotações em seu bloco. A Fundação Progresso tem conexões políticas fortes na cidade. Seu presidente, Vicente Mendonça, é muito influente no meio empresarial. E não é só isso, acrescentou Roberto, folheando alguns documentos encontrados no galpão. Encontramos registros de transferências bancárias suspeitas entre a fundação e várias empresas fantasma. Miguel, agora mais calmo e começando a entender a dimensão do que havia acontecido, lembrou-se de algo importante. Nas últimas semanas antes de minha detenção, percebi que estava sendo seguido. Thor ficava especialmente agitado durante nossas caminhadas, sempre latindo para um carro preto que passava várias vezes pela rua. Paula rapidamente cruzou as informações em seu computador. Temos imagens das câmeras de segurança do seu bairro, professor. Vou verificar se consigo identificar esse veículo. Enquanto a investigadora trabalhava, Thor se levantou e começou a farejar ao redor da sala, parando em frente a um mural com fotos de pessoas influentes da cidade. Seu focinho apontava diretamente para a foto de Vicente Mendonça. Impressionante, murmurou Roberto. É como se ele entendesse exatamente o que estamos investigando. O delegado Antônio pegou seu telefone e fez uma ligação rápida. Após desligar, voltou-se para a equipe. Acabo de falar com o juiz Martinez. Ele autorizou uma operação mais ampla. Vamos investigar a fundo essa fundação e suas conexões. Miguel, ainda acariciando Thor, perguntou preocupado. E quanto à minha segurança? Essas pessoas claramente têm recursos e influência. Não se preocupe, professor, garantiu Roberto. Vamos providenciar proteção para você. E se me permite sugerir, acho que Thor deveria receber um treinamento especial. Ele demonstrou um talento natural para a investigação. O cachorro, ao ouvir seu nome, balançou o rabo animadamente, como se entendesse a proposta. Miguel sorriu, orgulhoso de seu companheiro. Ele sempre foi especial, mas hoje ele provou ser extraordinário. A noite já ia alta em Ribeirão das Flores, mas a investigação estava apenas começando. Enquanto Miguel e Thor finalmente se preparavam para voltar para casa, uma nova operação estava sendo montada nos bastidores da delegacia. A descoberta do galpão era apenas o começo de algo muito maior, e aquele cachorro leal havia se tornado peça fundamental para desvendar um dos maiores esquemas que a cidade já vira. Uma semana após os acontecimentos na delegacia, Miguel e Thor foram convidados para uma reunião especial no Corpo de Bombeiros de Ribeirão das Flores. O capitão Lucas Fernandes, responsável pela unidade Capa 9, havia ficado impressionado com a história do pastor alemão que virara manchete nos jornais locais. Professor Miguel, seu cachorro tem um dom natural, explicou o capitão, enquanto caminhavam pelo centro de treinamento. Nós gostaríamos de oferecer um treinamento especializado para Thor. Ele poderia se tornar um cão de resgate oficial. Thor caminhava ao lado deles, sua postura atenta e curiosa diante dos diversos equipamentos e obstáculos espalhados pelo local.
Outros cães treinados realizavam exercícios com seus condutores, e o pastor alemão observava tudo com evidente interesse. Mas como funcionaria isso? Perguntou Miguel, intrigado com a proposta. Eu trabalho como professor, não poderia me dedicar integralmente a esse tipo de atividade. O capitão sorriu, já esperando essa pergunta. Na verdade, professor, temos um programa especial para casos como o seu. Thor ficaria conosco durante o dia para treinamento e à noite voltaria para casa. Nos fins de semana, vocês participariam juntos de exercícios específicos. Enquanto conversavam, a tenente Marina Santos, especialista em treinamento de cães de resgate, aproximou-se com alguns equipamentos. Que tal fazermos um teste rápido, só para ver como Thor se sai? Miguel concordou e Marina preparou um exercício simples de busca. Escondeu um objeto com odor específico entre vários obstáculos e, para surpresa de todos, Thor encontrou o item em tempo recorde, demonstrando uma capacidade de foco impressionante. Extraordinário! Exclamou Marina. Ele tem um instinto natural para isso. Com treinamento adequado, pode se tornar um dos melhores cães de resgate que já tivemos. Enquanto isso, na delegacia, a investigação sobre a Fundação Progresso continuava avançando. A investigadora Paula Torres havia descoberto conexões importantes através dos registros digitais encontrados no galpão. Chefe, precisa ver isso. Paula chamou o sargento Roberto, mostrando uma série de documentos em seu computador. A fundação não estava apenas falsificando documentos. Eles estavam desviando verbas destinadas a projetos educacionais. Roberto analisou as informações com atenção. E o Miguel foi escolhido como bode expiatório, porque estava envolvido com trabalho voluntário na fundação. Eles planejaram tudo meticulosamente. No centro de treinamento, Thor continuava impressionando os instrutores com suas habilidades naturais. O capitão Lucas explicou que o treinamento oficial duraria 6 meses, mas que Thor poderia começar a participar de missões mais simples assim que completasse o módulo básico. Professor, disse Lucas, seu cachorro tem um potencial incrível. Ele poderia ajudar em buscas e resgates, localização de pessoas em escombros e até mesmo em operações de salvamento em áreas de difícil acesso. Miguel observava orgulhoso enquanto Thor realizava mais um exercício, desta vez atravessando uma passarela elevada sem demonstrar qualquer hesitação. Ele sempre foi especial, comentou. Desde filhote, demonstrou uma inteligência fora do comum. A tenente Marina aproximou-se novamente, agora com uma proposta específica. Gostaríamos de começar o treinamento na próxima semana. Thor ficaria conosco das 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta. Nos fins de semana, vocês dois participariam de treinamentos especiais juntos. Enquanto Miguel considerava a proposta, seu telefone tocou. Era o sargento Roberto, com novidades sobre a investigação. A conversa foi breve, mas significativa. As descobertas da polícia estavam levando a um esquema muito maior do que imaginavam inicialmente. Capitão, disse Miguel após desligar, aceito a proposta, mas preciso fazer uma solicitação especial. Thor ainda está ajudando em uma investigação importante. Seria possível coordenar os horários de treinamento com eventuais necessidades da polícia? Lucas sorriu compreensivo. Claro, professor. Na verdade, isso pode ser muito benéfico para o treinamento dele. Quanto mais diversificada for a experiência, melhor será o desenvolvimento das habilidades. Thor, como se entendesse que estava sendo o assunto da conversa, aproximou-se do grupo abanando o rabo. Seu olhar alternava entre Miguel e os instrutores, demonstrando aquela mesma inteligência que havia salvado seu dono dias antes. A tarde terminava em Ribeirão das Flores, com uma sensação de esperança e propósito. Thor, o cachorro que havia desvendado uma conspiração, estava prestes a iniciar uma nova fase em sua vida. Uma fase que não apenas mudaria seu destino, mas também o de muitas outras pessoas que um dia precisariam de sua ajuda. Os meses seguintes foram de intensa atividade para Thor e Miguel. Enquanto o pastor alemão se destacava no treinamento com os bombeiros, a investigação sobre a Fundação Progresso ganhava novos contornos, revelando uma teia de corrupção que se estendia por diversos setores da cidade. Numa tarde de quarta-feira,
Após mais um dia de treinamento, Miguel foi chamado às pressas para a delegacia. Ao chegar, encontrou uma sala de reuniões repleta de investigadores, incluindo o sargento Roberto e a especialista em crimes cibernéticos, Paula Torres. "Professor, temos novidades importantes", começou Roberto, seu semblante sério. "As conexões da Fundação Progresso vão muito além do que imaginávamos. Descobrimos ligações com empresas de construção, fornecedores de merenda escolar e até mesmo com o gabinete do prefeito." Paula projetou uma série de gráficos e documentos na tela da sala. Analisando os registros financeiros, identificamos um padrão de transferências suspeitas. O dinheiro destinado a projetos educacionais estava sendo desviado para contas offshore. Miguel observava atentamente, ainda assimilando a magnitude do esquema. "E onde eu me encaixo nisso tudo?", perguntou intrigado. "Você era a peça perfeita", explicou Roberto. "Um professor respeitado, sem antecedentes, envolvido em trabalho voluntário. Ao te incriminar, eles desviariam a atenção das autoridades para um falso culpado, ganhando tempo para apagar rastros." Nesse momento, Thor, que acompanhava Miguel, começou a latir insistentemente para um dos documentos projetados na tela. Era uma foto de uma reunião da Fundação Progresso, onde se via Vicente Mendonça, o presidente, ao lado de outras figuras importantes da cidade. Paula, intrigada com a reação do cachorro, ampliou a imagem. "Espere um momento", murmurou, focando em um detalhe ao fundo da foto. "Isso é o mesmo carro preto que seguia o professor." A descoberta causou agitação na sala. O veículo, quase imperceptível no canto da imagem, era a prova que faltava para ligar diretamente à fundação a tentativa de incriminar Miguel. "Thor, você é incrível", exclamou Miguel, acariciando o cachorro. O sargento Roberto não pôde deixar de sorrir, impressionado mais uma vez com as habilidades do animal. Enquanto a equipe discutia os próximos passos da investigação, o telefone de Miguel tocou. Era o capitão Lucas, do Corpo de Bombeiros, com notícias urgentes. "Professor, precisamos de Thor imediatamente", disse Lucas, sua voz tensa. "Houve um deslizamento de terra na região serrana. Temos pessoas desaparecidas e Thor já completou o módulo básico de busca e resgate. Ele pode ser crucial nessa operação." Miguel olhou para Roberto, que assentiu compreensivamente. "Vá", disse o sargento. "A investigação continuará aqui. Thor pode fazer a diferença lá fora agora." Em questão de minutos, Miguel e Thor estavam a caminho do local do desastre. O cenário era desolador. Casas destruídas, árvores caídas e uma lama densa que cobria grande parte da área. Bombeiros e voluntários trabalhavam incansavelmente, mas o tempo estava contra eles. O capitão Lucas recebeu a dupla, rapidamente explicando a situação. "Temos informações de uma família presa nos escombros de uma casa. Os equipamentos não conseguem detectar sinais vitais devido à densidade dos destroços. Thor é nossa melhor chance." Miguel olhou para seu fiel companheiro, que já estava em estado de alerta, farejando o ar. "Está pronto, amigão?", perguntou, recebendo um latido decidido como resposta. Com o equipamento de proteção colocado, Thor foi guiado até a área de busca. Seu treinamento recente se mostrou valioso enquanto ele navegava habilmente pelos obstáculos, focado em sua missão. Após vários minutos de busca intensa, Thor começou a latir e cavar freneticamente em um ponto específico. Os bombeiros rapidamente se mobilizaram, utilizando equipamentos para remover cuidadosamente os escombros. Para alívio e emoção de todos, encontraram a família. Pais e duas crianças pequenas, viva, protegida por um bolsão de ar formado pelos escombros. A precisão de Thor havia sido fundamental para localizá-los a tempo. Enquanto a equipe de resgate trabalhava para retirar as vítimas em segurança, Miguel observava Thor, orgulhoso e emocionado. Seu cachorro, que há poucos meses era apenas um companheiro fiel, agora era um herói duas vezes. Primeiro ao salvá-lo de uma armadilha injusta, e agora salvando uma família inteira de uma tragédia. O dia terminava com uma mistura de emoções. A alegria pelas vidas salvas contrastava com a seriedade das revelações sobre o esquema de corrupção na cidade. Miguel sabia que os desafios estavam longe de terminar, mas com Thor ao seu lado, sentia-se preparado para enfrentar qualquer obstáculo.
Enquanto voltavam para casa, exaustos mas realizados, Miguel refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. A investigação, o treinamento de Thor e agora este resgate bem-sucedido, tudo isso formava um novo capítulo em suas vidas, cheio de propósito e significado. As semanas que se seguiram ao resgate na região serrana foram de intensa atividade, tanto para Miguel quanto para Thor. O sucesso da operação havia chamado a atenção da mídia local, e a história do professor e seu cão-herói se espalhou rapidamente pela cidade de Ribeirão das Flores e além. Numa manhã ensolarada de sábado, enquanto Miguel e Thor participavam de um treinamento especial no Corpo de Bombeiros, o celular do professor tocou insistentemente. Era o sargento Roberto, sua voz carregada de urgência. Miguel, preciso que você e Thor venham à delegacia imediatamente. Tivemos uma grande virada na investigação. Ao chegarem à central de polícia, encontraram um cenário de agitação. Oficiais corriam de um lado para o outro. Telefones tocavam incessantemente. E no centro de tudo estava Roberto, com olheiras profundas, mas um brilho de triunfo no olhar. Conseguimos um mandado de busca e apreensão para a sede da Fundação Progresso, explicou Roberto, guiando Miguel e Thor para uma sala repleta de caixas e documentos. O que encontramos lá vai muito além do que imaginávamos. A investigadora Paula Torres, sentada em frente a vários computadores, ergueu os olhos das telas. Professor, seu caso foi apenas a ponta do iceberg. Descobrimos um esquema de corrupção que se estende por várias cidades do estado. Thor, sempre alerta, começou a farejar as caixas espalhadas pela sala. Seu comportamento chamou a atenção de Roberto. O que foi, garoto? Encontrou algo? Perguntou o sargento, observando o cão com interesse. Miguel, já acostumado com os instintos aguçados de seu companheiro, aproximou-se da caixa que Thor indicava. Ele sempre sabe quando algo é importante, comentou, abrindo o recipiente. Dentro da caixa, encontraram uma série de documentos que à primeira vista pareciam irrelevantes. Mas Thor insistia, focando em uma pasta específica. Paula, intrigada, pegou a pasta e começou a analisar seu conteúdo. Seus olhos se arregalaram à medida que lia. Isso é incrível. São registros de reuniões secretas entre membros da fundação e políticos de alto escalão. Temos aqui provas de propinas, acordos ilícitos e... Ela parou abruptamente, olhando para Miguel com uma expressão de choque. Professor, há menções específicas sobre você aqui. Parece que sua incriminação fazia parte de um plano muito maior. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que tipo de plano? Perguntou, sua voz trêmula. Roberto pegou os documentos das mãos de Paula, lendo-os rapidamente. Aparentemente você não foi escolhido ao acaso. Sua reputação ilibada e seu trabalho voluntário eram peças-chave para um esquema de desvio de verbas educacionais em larga escala. Mas por quê? Indagou Miguel, ainda confuso. Porque você estava prestes a descobrir algo, explicou Paula, conectando os pontos. Suas aulas voluntárias estavam tendo um impacto real na comunidade. Isso ameaçava expor que os projetos oficiais da fundação eram, na verdade, fachadas para lavagem de dinheiro. Thor, sentindo a tensão de seu dono, aproximou-se e encostou a cabeça em sua perna, oferecendo conforto silencioso. Não para por aí, continuou Roberto, folheando mais documentos. Encontramos evidências que ligam a fundação a uma rede de tráfico de influência que se estende até a capital do estado. Estamos falando de um esquema que envolve milhões de reais. Enquanto a equipe continuava a analisar as novas evidências, o telefone da sala tocou. Roberto atendeu, sua expressão mudando de surpresa para determinação. Acabo de receber uma informação, anunciou ele após desligar. Vicente Mendonça, o presidente da fundação, está tentando deixar o país. Temos que agir rápido. Miguel olhou para Thor, que já estava em posição de alerta, como se entendesse a gravidade da situação. Como podemos ajudar? Perguntou o professor. Roberto pensou por um momento. Na verdade, vocês dois podem ser cruciais. Mendonça está escondido em uma propriedade rural nos arredores da cidade. O local é vasto e bem protegido. Precisamos da habilidade de Thor para rastreá-lo. Mas isso não é perigoso? Questionou Miguel preocupado.
Vocês terão apoio total da equipe tática, garantiu Roberto. Além disso, Thor já provou ser mais do que capaz em situações de pressão. Miguel olhou para seu fiel companheiro, que retribuiu o olhar com determinação. Ele sabia que esta poderia ser a chance de encerrar definitivamente o pesadelo que haviam vivido nos últimos meses. Estamos dentro, decidiu Miguel acariciando a cabeça de Thor. O que precisamos fazer? Enquanto Roberto começava a delinear o plano de ação, Miguel sentiu uma mistura de apreensão e determinação. A jornada que começara com uma injusta acusação estava prestes a chegar ao seu clímax, e ele sabia que, com Thor ao seu lado, estavam preparados para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. O sol mal havia nascido quando a operação teve início. Miguel e Thor estavam no banco de trás de uma viatura policial, acompanhados pelo sargento Roberto e 2 oficiais da equipe tática. O comboio seguia silenciosamente pelas estradas rurais que levavam à propriedade de Vicente Mendonça. Lembrem-se, instruiu Roberto, nossa prioridade é localizar Mendonça. Miguel, você e Thor devem seguir as orientações da equipe tática o tempo todo. Não queremos correr riscos desnecessários. Miguel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Thor, ao seu lado, mantinha-se alerta, seus olhos inteligentes fixos na paisagem que passava pela janela. Ao chegarem próximo à propriedade, os veículos pararam. A equipe desceu silenciosamente, e o líder da operação tática, Capitão Oliveira, aproximou-se com um mapa da área. A propriedade tem cerca de 200 hectares, explicou ele. Há várias construções espalhadas pelo terreno, incluindo um casarão principal, celeiros e até mesmo um pequeno hangar. Nossas informações indicam que Mendonça pode estar se preparando para fugir de helicóptero. Miguel acariciou Thor, preparando-o para a missão. Está pronto, amigão, sussurrou. O cachorro respondeu com um leve latido, como se entendesse a importância do momento. A equipe se dividiu em grupos menores para cobrir mais terreno. Miguel, Thor, Roberto e 2 oficiais táticos formaram uma unidade, direcionando-se para a área dos celeiros. À medida que avançavam pelo terreno, Thor começou a demonstrar sinais de que havia captado um cheiro. Seu comportamento mudou, tornando-se mais focado e determinado. Ele encontrou algo, murmurou Miguel para Roberto. O grupo seguiu Thor, que os levou por um caminho sinuoso entre as árvores, afastando-se dos celeiros e aproximando-se de uma área mais densa da propriedade. Subitamente, Thor parou, suas orelhas em pé, corpo tenso. Antes que alguém pudesse reagir, ouviu-se o som de galhos quebrando, e uma figura emergiu correndo da vegetação densa. É Mendonça! Gritou Roberto. Pare! O suspeito, vendo-se cercado, mudou de direção abruptamente, correndo em direção a uma ravina próxima. Thor, sem hesitar, disparou atrás dele, com Miguel e os policiais em seu encalço. A perseguição levou-os a uma área perigosa, com o terreno se tornando cada vez mais íngreme e instável. Mendonça, desesperado, não percebia que estava se aproximando perigosamente da borda da ravina. Cuidado! Gritou Miguel, vendo o perigo iminente. Nesse momento, o solo sob os pés de Mendonça cedeu. Ele escorregou, agarrando-se desesperadamente à borda da ravina, seus pés balançando sobre o precipício. Thor, que estava mais próximo, parou à beira do desfiladeiro, latindo furiosamente. Miguel, chegando logo em seguida, avaliou rapidamente a situação. Aguente firme! Gritou para Mendonça, enquanto se deitava no chão, estendendo a mão. Pegue minha mão! Mendonça, o medo estampado em seu rosto, hesitou por um momento antes de soltar uma das mãos para alcançar Miguel. Thor, entendendo a gravidade da situação, agarrou a manga da camisa de Miguel com os dentes, ajudando a ancorar seu dono. Com um esforço conjunto e com a ajuda dos policiais que chegaram em seguida, conseguiram puxar Mendonça para a segurança. O homem, ofegante e trêmulo, olhava incrédulo para Miguel e Thor. Por que você me ajudou? Perguntou ele, entre respirações pesadas. Depois de tudo que fiz, Miguel, ainda recuperando o fôlego, respondeu. Porque é o certo a se fazer. Justiça não significa vingança. Roberto, aproximando-se com as algemas, disse a Mendonça. Vicente Mendonça, você está preso.
Tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto Roberto lia os direitos de Mendonça, Miguel abraçou Thor, enterrando o rosto no pelo do animal. Você foi incrível, amigão. Mais uma vez, salvou o dia. O resto da equipe chegou rapidamente, assegurando a área e começando a coletar evidências. Na propriedade, encontraram uma quantidade significativa de documentos incriminadores, dinheiro em espécie e até mesmo um helicóptero pronto para decolagem. Enquanto eram escoltados de volta às viaturas, Miguel refletia sobre a jornada incrível que ele e Thor haviam percorrido. De um simples professor e seu cão de estimação, haviam se transformado em peças-chave para desvendar um dos maiores esquemas de corrupção da história de Ribeirão das Flores. O sol já estava alto no céu quando deixaram a propriedade. Miguel olhou para Thor, que descansava tranquilamente ao seu lado no banco traseiro da viatura. Sabia que, independente dos desafios que ainda estavam por vir, com seu fiel companheiro ao seu lado, estava preparado para enfrentar qualquer coisa. 6 meses se passaram desde a captura de Vicente Mendonça. Ribeirão das Flores havia mudado significativamente nesse período. A operação que desmantelou o esquema de corrupção da Fundação Progresso teve repercussões que se estenderam muito além dos limites da cidade. Em uma manhã ensolarada de sábado, Miguel e Thor caminhavam pelo Parque Central, agora renovado e cheio de vida. Crianças brincavam, famílias faziam piqueniques e no centro de tudo uma nova estátua se erguia. A figura de um homem e um cão, simbolizando a parceria que havia mudado o destino da cidade. "Olá, professor Miguel", chamou uma voz familiar. Era Dona Cecília, uma senhora que Miguel conhecia de suas aulas voluntárias. "Como está o nosso herói canino?" Thor abanou o rabo, reconhecendo a admiradora. Miguel sorriu, acariciando a cabeça do animal. "Ele está ótimo, Dona Cecília. Na verdade, acabamos de voltar de mais um treinamento com os bombeiros." "Que maravilha!" exclamou ela. "Sabe, desde que toda essa história veio à tona, as coisas realmente mudaram por aqui. Os novos programas educacionais estão fazendo uma diferença real na vida das crianças." Miguel assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. A queda da Fundação Progresso havia aberto caminho para uma reformulação completa dos programas sociais e educacionais da cidade. Agora o dinheiro estava realmente chegando onde deveria. Continuando seu passeio, Miguel e Thor chegaram à praça principal, onde uma pequena multidão se reunia. No centro, reconheceram o sargento Roberto, agora promovido a tenente, dando uma entrevista para a TV local. E graças ao trabalho conjunto da polícia, da comunidade e, claro, de nossos heróis inesperados, Ribeirão das Flores se tornou um exemplo de transformação e transparência, dizia Roberto para a câmera. Ao ver Miguel e Thor, Roberto fez um gesto para que se aproximassem. "E falando neles, aqui estão, professor Miguel e o incrível Thor, os catalisadores de toda essa mudança." Miguel, ainda não totalmente acostumado com a atenção, cumprimentou timidamente a repórter. Thor, por outro lado, parecia completamente à vontade com os holofotes, sentando-se majestosamente ao lado de seu dono. "Professor Miguel", perguntou a repórter, "como você vê Ribeirão das Flores hoje, depois de tudo o que aconteceu?" Miguel pensou por um momento antes de responder. "Vejo uma cidade que aprendeu a importância da vigilância cidadã, da educação e da parceria entre as pessoas e as instituições. Mas, acima de tudo, vejo uma comunidade que descobriu o poder da esperança e da ação conjunta." A entrevista continuou, com Miguel compartilhando sua experiência e as lições aprendidas. Ele falou sobre como a adversidade pode trazer oportunidades de crescimento e como a lealdade e a perseverança, exemplificadas por Thor, podem superar até mesmo os desafios mais difíceis. Após a entrevista, Miguel e Thor seguiram para o Corpo de Bombeiros, onde uma cerimônia especial estava sendo realizada. O capitão Lucas os recebeu com um sorriso largo. "Bem-vindos", exclamou Lucas. "Estamos prestes a formar mais uma turma de cães de resgate, e não poderíamos fazer isso sem nossos inspiradores." A cerimônia foi emocionante. Novos cães e seus condutores receberam certificados, prontos para servir à comunidade. Thor, agora um membro honorário e instrutor especial, participou ativamente, demonstrando técnicas de busca e resgate para os novatos.
No final do evento, o prefeito de Ribeirão das Flores, eleito após a queda do antigo esquema de corrupção, subiu ao palco para um anúncio especial. É com grande orgulho que anuncio a criação do programa TOR, disse ele, sob aplausos. Um projeto que vai expandir o treinamento de cães de resgate e, ao mesmo tempo, oferecer terapia assistida por animais para crianças em situação de vulnerabilidade. Miguel sentiu lágrimas nos olhos ao ouvir o anúncio. O que começara como uma injustiça contra ele havia se transformado em algo muito maior, algo que beneficiaria inúmeras vidas. Ao final do dia, de volta à casa, Miguel sentou-se em sua varanda, Thor deitado a seus pés. Observando o pôr do sol, ele refletiu sobre a incrível jornada que haviam percorrido. Sabe, Thor, disse ele, acariciando o pelo do animal. Quando tudo isso começou, eu pensei que estávamos sozinhos contra o mundo. Mas descobrimos que, na verdade, o mundo estava do nosso lado. Só precisávamos dar a ele a chance de mostrar isso. Thor ergueu a cabeça, seus olhos inteligentes fixos em Miguel, como se entendesse cada palavra. Obrigado, amigão, continuou Miguel, sua voz embargada de emoção, por nunca desistir por me ensinar o verdadeiro significado de lealdade e coragem. Juntos, não apenas mudamos nossas vidas, mas transformamos toda uma cidade. Thor deu um latido suave, como se concordasse, e encostou sua cabeça no colo de Miguel. Ali ficaram os dois, homem e cão, contemplando o horizonte e as infinitas possibilidades que o futuro reservava. Ribeirão das Flores havia renascido, mais forte e mais justa. E no coração dessa transformação estava a história de um professor, seu fiel companheiro canino, e a incrível jornada que provara que, com amor, coragem e perseverança, até os desafios mais impossíveis podem ser superados. 5 anos se passaram desde os eventos que transformaram Ribeirão das Flores. Em uma tarde ensolarada de domingo, o parque central da cidade estava lotado. Famílias, crianças e pets se reuniam para um evento especial, a inauguração do Centro Comunitário Miguel e Thor. O imponente edifício, construído onde antes ficava a sede da extinta Fundação Progresso, simbolizava a mudança radical pela qual a cidade havia passado. Suas paredes de vidro refletiam o céu azul, e na entrada, uma placa dourada contava brevemente a história que todos ali conheciam de cor. Miguel, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas, estava no palco montado em frente ao novo centro. Ao seu lado, Thor, um pouco mais velho, mas ainda com o olhar vivo e alerta, sentava-se orgulhosamente. A multidão aguardava ansiosa pelo discurso de inauguração. Meus queridos amigos e vizinhos, começou Miguel, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Há 5 anos, enfrentamos um dos maiores desafios de nossa comunidade. Mas hoje, não estamos aqui para lembrar das dificuldades. Estamos aqui para celebrar o que construímos juntos desde então. Ele fez uma pausa, olhando carinhosamente para Thor antes de continuar. Este centro é mais do que um edifício. É um símbolo de nossa resiliência, nossa união e nossa capacidade de transformar a diversidade em oportunidade. Miguel então detalhou os diversos programas que o centro abrigaria. Desde aulas de reforço escolar até treinamento profissionalizante, passando por uma clínica veterinária gratuita e, é claro, um centro de treinamento para cães de resgate. Na primeira fileira, rostos familiares sorriam. O agora delegado Roberto, o capitão Lucas dos Bombeiros e até mesmo Vicente Mendonça, que após cumprir sua pena, havia se dedicado a trabalhos comunitários, buscando redenção. O programa TOR, que começou como um pequeno projeto, hoje se estende por todo o estado, continuou Miguel. Centenas de cães treinados não apenas para resgates, mas também para terapia assistida, mudando vidas todos os dias. Thor, como se entendesse que estava sendo mencionado, deu um latido suave, arrancando sorrisos da plateia. Mas o verdadeiro legado, disse Miguel, sua voz embargando levemente, não são os programas ou os edifícios. É a lição que aprendemos juntos, que a lealdade, a compaixão e a coragem podem superar qualquer obstáculo. Enquanto Miguel falava, telões ao redor do parque mostravam imagens dos últimos 5 anos. Thor,
participando de resgates, crianças aprendendo a ler na nova biblioteca, ex-detentos sendo reintegrados à sociedade através de programas de capacitação. Ribeirão das Flores se tornou um modelo para o país, concluiu Miguel. Não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a enfrentar nossos desafios juntos, com honestidade e determinação. Ao final do discurso, sob aplausos entusiasmados, Miguel e Thor cortaram juntos a faixa de inauguração. O centro comunitário abriu suas portas e a população entrou, ansiosa para explorar o novo espaço. Mais tarde, quando a multidão já havia se dispersado, Miguel sentou-se em um banco do parque, Thor deitado a seus pés. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosa. "Olha só para isso, amigão", murmurou Miguel acariciando a cabeça de Thor. "Quem diria que aquele dia terrível, quando fui injustamente acusado, nos levaria até aqui?" Thor ergueu a cabeça, seus olhos sábios fixos em seu dono. "Você sabe", continuou Miguel, "às vezes me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse estado lá comigo. Se não tivesse me seguido até a delegacia, se não tivesse nos levado até aquele galpão." Como resposta, Thor lambeu suavemente a mão de Miguel, arrancando uma risada do professor. Eu sei. Não adianta pensar no e se, não é? O importante é o que fizemos com o que nos aconteceu." Naquele momento, uma jovem se aproximou timidamente segurando um livro. "Com licença, professor Miguel", disse ela. Eu queria agradecer. Seu programa de bolsas de estudo mudou minha vida. Acabo de me formar em medicina veterinária e, espero um dia poder retribuir, fazendo a diferença como o senhor fez." Miguel sorriu, genuinamente tocado. "O mérito é seu, minha jovem. Tudo o que fizemos foi dar uma oportunidade. Você é quem fez o trabalho duro." Depois que a jovem se afastou, Miguel olhou mais uma vez para Thor. "Viu só, parceiro? É por isso que fazemos o que fazemos. Cada vida tocada, cada sonho realizado, esse é nosso verdadeiro legado." Thor deu um latido de aprovação, e juntos, homem e cão, observaram o último raio de sol desaparecer no horizonte, sabendo que amanhã seria outro dia cheio de possibilidades e de vidas para transformar. O legado de Miguel e Thor continuaria a inspirar gerações, lembrando a todos que, com amor, coragem e perseverança, até a menor das ações pode desencadear ondas de mudança que transformam comunidades inteiras. A noite caía sobre Ribeirão das Flores, mas a cidade estava longe de adormecer. As luzes do novo centro comunitário Miguel e Thor brilhavam como um farol de esperança, iluminando as ruas ao redor. Dentro do centro, uma reunião especial estava acontecendo. Representantes de cidades vizinhas haviam vindo para aprender sobre o modelo Ribeirão, como ficou conhecido o conjunto de políticas e iniciativas que transformaram a cidade. Miguel, acompanhado por Thor, liderava a apresentação. "O segredo não está em grandes gestos heróicos", explicava ele. "Está nas pequenas ações diárias, na confiança mútua e na participação ativa de cada cidadão." Enquanto falava, Miguel não pôde deixar de refletir sobre como a mudança havia se espalhado muito além dos limites da cidade. O programa Thor agora era referência nacional em treinamento de cães para resgate e terapia assistida. Várias cidades haviam adotado programas similares, criando uma rede de apoio que se estendia por todo o país. A história de Miguel e Thor havia inspirado uma série de livros infantis sobre ética, cidadania e a importância da amizade entre humanos e animais. Essas histórias agora faziam parte do currículo escolar em muitas escolas do estado. O modelo de transparência e participação cidadã implementado em Ribeirão das Flores, após o escândalo da Fundação Progresso, havia chamado a atenção de pesquisadores e policy makers. Estudos de caso sobre a transformação da cidade eram discutidos em universidades e fóruns internacionais. Mas talvez o impacto mais profundo e duradouro tenha sido na mentalidade das pessoas. A história de um homem e seu cão que juntos desafiaram a injustiça e inspiraram uma comunidade inteira havia se tornado um símbolo poderoso de esperança e possibilidade. Após a reunião,
Miguel e Thor caminharam até a sala que abrigava a Galeria das Segundas Chances. Ali, as paredes estavam cobertas de fotos e histórias de pessoas cuja vida havia mudado graças aos programas implementados nos últimos anos. Ex-detentos que agora eram empreendedores de sucesso, jovens que escaparam das drogas e da criminalidade através de programas esportivos e educacionais, idosos que encontraram novo propósito como voluntários. Cada história era um testemunho vivo do poder da transformação. Miguel parou diante de uma foto em particular. Era de Vicente Mendonça, o ex-presidente da Fundação Progresso, agora coordenador de um programa de reabilitação para pessoas envolvidas em crimes de colarinho branco. "Veja só, Thor", murmurou Miguel. "Quem diria que até mesmo nosso maior adversário se tornaria um aliado na construção de um futuro melhor?" Thor deu um latido suave, como se concordasse. Naquele momento, o celular de Miguel vibrou. Era uma mensagem de Roberto, agora secretário de Segurança Pública do Estado. "Miguel, preciso da sua ajuda. Estamos planejando implementar o modelo Ribeirão em escala estadual. Podemos conversar amanhã?" Miguel sorriu, digitando rapidamente uma resposta afirmativa. A jornada estava longe de terminar. Ao saírem do centro, Miguel e Thor foram saudados por um grupo de crianças que participavam de um programa noturno de leitura. "Professor Miguel, Thor", gritaram elas em coro. "Conta pra gente de novo como vocês salvaram a cidade." Miguel riu, sentando-se em um banco próximo. As crianças se acomodaram ao seu redor, olhos brilhando de expectativa. Thor deitou-se aos pés de Miguel, sempre atento. "Bem, crianças", começou Miguel, "nossa história começa em um dia como qualquer outro, quando um homem e seu cão descobriram que às vezes, para fazer a coisa certa, é preciso latir contra a injustiça. E assim, sob o céu estrelado de Ribeirão das Flores, a história era contada mais uma vez. Uma história que continuava a inspirar, a ensinar e a lembrar a todos que o poder de mudar o mundo muitas vezes começa com um ato de lealdade, coragem e amor. As sementes plantadas por Miguel e Thor continuavam a germinar, não apenas em sua cidade, mas em corações e mentes por todo o país. E enquanto novas gerações cresciam ouvindo sua história, a promessa de um futuro mais justo e compassivo se renovava, um latido de cada vez. O amanhecer encontrou Miguel e Thor caminhando pelas ruas de Ribeirão das Flores. Era um ritual diário que eles mantinham há anos, uma forma de se conectar com a cidade que haviam ajudado a transformar. Enquanto passavam pelo antigo bairro onde tudo começou, Miguel notou algo novo, um mural colorido pintado na lateral de um prédio. Nele estava retratada a jornada de Miguel e Thor, desde o momento da injusta acusação até a transformação da cidade. O mural terminava com uma frase: "Seja a mudança que você quer ver no mundo." "Olha só, Thor." Miguel sorriu, parando para admirar a obra. "Parece que nossa história ganhou mais uma forma de ser contada." Thor latiu suavemente, sua cauda abanando com aprovação. Continuando seu passeio, eles chegaram a uma praça onde um grupo de jovens se reunia. Miguel reconheceu alguns deles como participantes do programa de mentoria que havia iniciado no centro comunitário. "Professor Miguel." "Thor", chamou uma das jovens, Ana. "Estávamos justamente falando sobre vocês." Miguel se aproximou curioso. "É mesmo? E posso saber o motivo?" Ana sorriu, animada. "Estamos planejando expandir o programa Thor para outras espécies de animais. Achamos que poderíamos treinar não só cães, mas também cavalos para terapia assistida em áreas rurais e até mesmo gatos para companhia em asilos." Miguel ficou impressionado com a iniciativa. "Essa é uma ideia brilhante. Vocês já pensaram em como implementar?" Os jovens passaram os próximos minutos compartilhando seus planos com Miguel, que ouvia atentamente, oferecendo sugestões e conselhos. Thor, por sua vez, interagia gentilmente com os jovens, como se estivesse dando sua aprovação canina ao projeto. Depois de se despedir do grupo, Miguel e Thor continuaram seu caminho, agora em direção à prefeitura. O prefeito havia convocado uma reunião especial para discutir a implementação de um programa de intercâmbio com outras cidades interessadas em aprender com o modelo Ribeirão. No caminho, passaram pela escola onde Miguel costumava lecionar.
O antigo prédio havia sido completamente renovado e agora ostentava um moderno laboratório de ciências e uma biblioteca comunitária. Na entrada, uma placa chamou a atenção de Miguel. Escola Municipal Miguel e Thor, educando para a cidadania e compaixão. Miguel sentiu um nó na garganta ao ver o nome da escola. Era um lembrete poderoso de como sua jornada pessoal havia se transformado em algo muito maior que ele mesmo. Ao chegar à prefeitura, Miguel foi recebido com entusiasmo. A reunião foi produtiva, com representantes de várias cidades compartilhando ideias e experiências. O modelo Ribeirão estava evoluindo, incorporando novas perspectivas e se adaptando a diferentes realidades. Após a reunião, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era um produtor de Hollywood interessado em transformar sua história em um filme. Pensamos que o mundo precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação, explicou o produtor. Miguel ficou surpreso com a proposta, mas pediu um tempo para pensar. Ele sabia que uma exposição desse nível poderia amplificar ainda mais o impacto positivo de sua história, mas também trazia novos desafios e responsabilidades. Ao final do dia, Miguel e Thor voltaram ao centro comunitário para uma sessão especial de terapia assistida com crianças. Enquanto observava Thor interagindo gentilmente com as crianças, trazendo sorrisos a rostos antes apreensivos, Miguel refletiu sobre o incrível caminho que haviam percorrido. De um professor injustamente acusado e seu leal companheiro canino, eles haviam se tornado símbolos de esperança, catalisadores de mudança e inspiração para incontáveis pessoas. Sua história havia transcendido Ribeirão das Flores, tocando vidas em todo o país e além. Mais tarde, sentados na varanda de casa, Miguel abraçou Thor, seu fiel amigo e parceiro em todas as aventuras. "Sabe, parceiro", disse ele suavemente, "quando tudo isso começou, eu só queria limpar meu nome. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe." Thor olhou para Miguel com aqueles olhos sábios e leais, como se dissesse que sempre soube do potencial de seu humano. "Mas nossa jornada está longe de terminar", continuou Miguel. "Ainda há muito a ser feito, muitas vidas a serem tocadas, muitas mudanças a serem realizadas." Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Miguel e Thor contemplavam o futuro. Eles sabiam que cada novo dia traria novos desafios, novas oportunidades de fazer a diferença. A história de Miguel e Thor, que começou com um ato de injustiça, havia se transformado em um movimento de compaixão, coragem e mudança positiva. E enquanto eles continuassem inspirando outros a acreditar no poder da lealdade, da perseverança e do amor incondicional, seu legado continuaria vivo, se expandindo como ondas em um lago, tocando vidas e transformando comunidades, um coração de cada vez.